municipal. Então, eu quero agradecer aos secretários que, com uma equipe reduzida e agora ainda mais com outras reduções, ainda conseguem ter ânimo, e precisamos, porque se nós não estivermos animados, quem vai nos animar? As críticas sociais, as pessoas que estão chateadas porque não aconteceu aquele serviço, quem vai nos animar? Se nós mesmos não nos motivarmos aqui mutuamente para enfrentarmos a realidade que temos, quem vai me motivar? Quem vai? Então a gente tem números que nos desmotivam, nós temos uma receita que nos desmotiva, mas nós temos um grupo de pessoas, um monte de gente querendo o bem dessa cidade, e é com essas pessoas que estão aqui, inclusive, algumas são funcionárias públicas concursadas, outras contratadas, e os secretários que são comissionados, muito obrigado por vocês estarem colocando a vida de vocês num momento delicado como esse. O vereador Zé Tesão falou do doutor Júlio, que serviu aqui há muitos anos e hoje está aí um monte de coisa lá, sozinho, porque o doutor Iara fica especificamente na licitação e no PROCON. Nós temos uma advogada polivalente, cuidando de PROCON e de licitação, que é todos os dias, todas as semanas, dificuldades, judicializações, e ela vai lá, vai para a guerra, está fazendo a parte dela, e Júlio está lá, cuidando de todas as demandas do município, orientações judiciais sobre os nossos funcionários, e tantas coisas que chegam constantemente na nossa prefeitura. Em tempos melhores, deveríamos ter vários advogados e até, quem sabe, um escritório para trabalhar um pouco mais esses problemas judiciais. Mas, vereador José Pezão, meus queridos vereadores aqui, além dessas indagações, vou fazer com outras considerações, mas ser breve por conta do horário. Primeiro, sobre Secretaria de Agricultura, o Rogério Vieira vai responder por essa pasta e eu vou ficar junto com ele, porque todas as secretarias devem estar junto. Das 12 que nós tínhamos na gestão passada, 3 estão sem atividade hoje com um secretário remunerado. A cultura, que nós conectamos com a educação, está ali o Deison, levanta sua mão aí, você e o Sertão, um concursado e um comissionado. Os 2 estão respondendo, cuidando. O Deison é o principal homem da cultura, mas não comissionei como secretário, já no início do mandato, para conter gastos, não ter todas as secretarias ativadas, mas não é menos importante. A cultura não é menos importante do que a agricultura, nem o líder da segurança cidadã. Essas 3 secretarias, José, nós temos então pessoas responsáveis que vão responder por elas. Por exemplo, a agricultura, o Walter fez um trabalho belíssimo, dei um abraço nele, carinhoso, vai continuar me ajudando, mesmo sem ser comissionário. Me deu a palavra de que vai estar lá próximo de Rogério, próximo de mim, porque há investimentos previstos para a Petrolândia do Ministério da Agricultura, do Governo Federal em outras pastas, como o Ministério da Integração, e ele, mesmo sem estar comissionado, vai estar do nosso lado, tentando assessorar o Rogério Viana, e eu que vou cuidar também muito de perto. O Itaicé está lá como veterinário, que vai estar dando esse apoio ao Rogério. Os carros-pipas, nós vamos dividir o fardo com o Fabinho, que já cuidou disso na época de agricultura e sabe como cuidar das escalas e do acompanhamento. Então, para diminuir um pouco a tensão de Rogério, já tem um monte de departamento para cuidar e fazer caminhar. Fabinho vai me dar apoio lá na limpeza urbana, cuidando dos carros-pipas, e eu junto dos 2. Nós vamos dar conta do recado. Então, a agricultura, nós estamos sem um comissionamento por conta da diminuição. Eu tenho que diminuir pelo menos 20% dos comissionados, são quase 100, José, cerca de 90 comissionados, e eu tenho que baixar 20% agora. Então, vamos começar pelas secretarias. 3 secretarias não estarão recebendo comissionamento. A agricultura, o Walter pedi para afastá-lo nesse instante. O outro líder muito bem quisto na cidade, o Alexandre Matias, está ali à guarda, que foi eleita por eles mesmos, ficaram sem o secretário, mas não ficaram sem comando. Daqui a pouquinho já marquei com o Marcelo, com o Dólar, com Verônica e com o Zezinho, saindo daqui e sentando com vocês.
ficam sem o secretário municipal, mas estarão com a guarda, a que foi eleita por vocês mesmos. Nós vamos conversar e vocês continuarão o trabalho de liderança lá anexada à pasta de governo. Luana vai ter que assinar os empenhos e as coisas principais da pasta de vocês, mas vocês saberão dar conta do recado, porque foram eleitos, são concursados, servem ao município, né? E vão me ajudar, liderando a guarda. Vocês foram eleitos para liderar com secretário ou sem. Eu espero que vocês daqui a pouco tenham um bom encontro comigo. Então, a agricultura, ficamos sem comissionamento, mas Rogério Viana, Fabinho e eu vamos tomar de conta da agricultura. Eles dois e eu, claro, junto deles. A guarda perde o seu comissionamento, mas tem uma equipe que vai me ajudar lá, e Luana, governo, vai responder pela secretaria. E cultura, desde janeiro, está sem secretário, mas tem líder. A Alexandrina está assinando pela pasta, né? Fizeram aí um malabarismo comigo no carnaval, houve um evento bem organizado, graças à intervenção de Deison e Sertão, né? Junto com a Alexandrina, fizeram isso lá no carnaval com quase nenhum recurso. Eu até agradeço ao comércio e às pessoas que se aproximaram de mim naquele momento, né? E as próximas festas estão aí, né? Não temos recurso específico para isso, nós vamos tentar fazer o máximo para que algo na emancipação e algo nas próximas festas da cidade aconteçam com criatividade nesse instante. Então, meu vereador José Pezão, dessas 12 secretarias, 3 estão sem comissionamentos. E se precisar reduzir mais uma ou duas até o final do ano, vamos reduzir. E outros líderes vão ter que assumir comigo para dar conta do que é possível pagar de comissionamento. Tá? Então, de quase 90 comissionamentos, 25, 26 serão reduzidos agora, nesse instante, por conta do cumprimento da lei de responsabilidade, como também do que eu tenho de receita para esse momento na cidade. Então, não é somente o corte nos comissionamentos, mas os nossos 500 e poucos contratos, eu teria que reduzir também 20%, mas aí eu quebro tudo, ficaria inviável. Então, eu vou tentar baixar 10% dos contratos. Não vamos demitir, claro, 70 contratos, porque aí ficaria difícil, mas aí, certamente, na educação teve um corte aqui pessoal, e outras secretarias nós fomos cortando também, e certamente agora umas 80 pessoas serão afastadas. Eu peço a todos que aqui estão, os familiares, os amigos, que fiquem próximos a essas famílias, né? E todas elas merecem nosso apoio nesse instante de dificuldade. Então, cerca de 80 pessoas estão sendo afastadas nesse instante, e talvez daqui por diante cremos muito numa melhoria de receitas nos próximos meses. Acreditamos em Deus que podemos ter da Justiça Federal um acréscimo, uma volta do ICMS. Isso não voltando, talvez mais nos próximos 2 meses, mas 80 pessoas nós teremos que baixar. Porque o adequado, Delano, presidente aqui, nós teríamos que baixar em torno de 150 contratos e comissionados. Então, para a gente não baixar de vez e causar uma perca significativa na qualidade dos serviços, nós baixamos então 80 contratos e comissionamentos, e esperamos não ter que nos próximos meses fazer mais isso, mais 80, porque aí eu vou tirar de onde? O nosso hospital eu não posso parar, né? Então, técnicos, pessoas que limpam e cuidam do hospital, eu não posso mexer. Professores contratados e professores concursados, não posso mexer. Então, vou ter que contar com a boa vontade daqueles que ainda estão contratados na educação para fazerem um trabalho de 2 disciplinares. Um tem que fazer o trabalho de 2. Vou pedir o carinho, né, a boa atitude daqueles que ficaram comissionados em alguns setores para ter que trabalhar por 2 e tentar dar conta do atendimento público, né, na infraestrutura, né, na agricultura. Nós teremos que perder pessoas que fazem funcionar, né, com qualidade, tentamos fazer com qualidade. Se tivermos que reduzir mais pessoas, todos nós sofreremos a perda da qualidade do serviço público, mas todos que têm um orçamento doméstico sabem que quando a conta aperta, você não deixa de comprar um feijão com arroz.
feijão com arroz e um leite da sua criança, você compra. Mas aí o refrigerante, o doce, a pizza do final de semana, você vai ter que cortar, porque não é essencial para funcionar a sua família. Então eu diria que a gordura, o doce, as coisas mais... Daqui a pouco eu falo com o senhor. Daqui a pouquinho eu falo com o senhor, tá? Então, Delano, é um momento de extrema dificuldade, mas, como eu falei no início, de possibilidades. Diante das dificuldades, nós vamos ter 37 era da nossa principal receita, que era o nosso ICMS. Então faz a conta, 2014, só de ICMS nós tínhamos quase 40 milhões. Aí 2015, caiu aqui 15 milhões, foi para 27 milhões. Aí 2016, 15 milhões. De 2016 para 2014, são cerca de 20 milhões a menos. Como um prefeito, como uma Câmara pode sobreviver numa cidade de 30 mil habitantes sem 20 milhões ano? Pode. Está sobrevivendo até hoje. E não vai fechar as portas e não vai parar os serviços. Nós vamos adequar, diminuir aqui, para ali, mas o serviço vai continuar, mesmo enfraquecido, mas vai continuar. Desde janeiro a gente está com um jurídico eficiente, lutando para que o governo federal, nós já temos não somente uma boa peça jurídica, mas nós temos também uma lei que engrossa a nossa peça jurídica. Em fevereiro desse ano, o Bezerra Coelho, senador, conseguiu aprovar no Senado a lei que desfaz a portaria de Dilma de 2012, que mudou os índices de repasses do governo das barragens para as cidades. Então, o Bezerra Coelho fez um bom trabalho, passou no Senado, passou na Câmara dos Deputados, já foi sancionada. Então, quando a gente deu entrada no processo em Brasília contra o governo federal, nós já fizemos isso com a lei que respalda a nossa queda, nosso grave momento, né? E com a lei estabelecida no país. Então o doutor Júlio tem acompanhado isso de perto comigo, Fábio Oliveira, meu amigo, doutor Iara, os advogados que querem o bem dessa cidade, sabem da ação, e nós estamos crendo em Deus que o governo federal excederá, aliás, a Justiça Federal excederá o grave momento que passa o nosso município, e por liminar nós podemos ter de volta esses 20 milhões que nós não estamos pedindo nada que é acréscimo, é o que era nosso, que foi redistribuído para outras cidades. Nós queremos só o que é nosso. Então isso aqui vai voltar esse ano, eu creio nisso em nome de Jesus, vai voltar isso aqui, e se não voltar, a gente vai trabalhando com o que a gente tem na mão. Mas vai voltar, vai terminar, nós vamos conseguir sanar os maiores problemas da cidade, honrar os funcionários públicos que há anos e anos não recebem aumento, não recebem gratificações plausíveis, mas isso aqui vai acontecer. O governo federal vai reconhecer, a Justiça Federal vai reconhecer que esse município e os outros que foram afetados vai ter justiça sobre essa questão. Mas enquanto isso não acontece, foi necessário esse corte de pessoal, porque nós tivemos aí aumento do mínimo, aumento do magistério, e não tem como você ter todos esses aumentos e manter a mesma folha de dezembro do ano passado. Não tem. Até na minha ingenuidade, na minha vontade de fazer o bem, até achava que com o aumento do FPM um pouquinho a mais, dava para continuar, mas não dá. Mesmo o FPM, senhores, aumentando um pouquinho a receita corrente líquida, mas o aumento de despesas é maior do que o aumento que a gente recebe de FPM. Então, por isso, o corte no pessoal e a diminuição de gastos, né, em todas as áreas, a economia, e eu devo fazer, todos os funcionários e aqueles que amam Petrolândia devem fazer. Porque a cidade não é minha, a cidade é nossa. A limpeza, eu posso economizar a limpeza urbana, eu não sujando, né? Fabinho está lá com 30 homens, fora os 70 concursados diversos lá, nós só temos 30 homens contratados entre os poucos comissionados que ele tem e os poucos contratados para tirarem tudo da rua. Como é que a cidade pode me ajudar? Aqueles que ainda não foram fiscalizados para retirar o seu entulho da rua, né? Os empresários, quem constrói uma casa e uma grande construção, poderiam tirar o entulho da sua própria rua.
e não esperar que a prefeitura, no momento como esse, com poucos contratados para fazer o serviço, faça isso, ajude a sua cidade. Nós vamos realmente começar a fiscalizar isso, mas enquanto isso não acontece, todos podem ajudar um pouco, não sujando, né, as coisas, as ruas, evitando a sujeira, para que a gente tenha menos cansaço no aspecto de ter pouca gente para dar conta das nossas praças, jardins, limpeza, com poucos homens trabalhando. Mas eu quero dizer aqui, com essa queda do ICMS, que é gradativa, né, mais de 3 anos, e com as dificuldades que a gente tem pela frente, não me dobro. A única coisa que eu devo renunciar é a preguiça, é a moleza, é a renúncia da burocracia. Nós temos que renunciar a nós mesmos, mas não renunciar ao trabalho. Nós vamos trabalhar até o fim desse governo, até o último dia, né, pelo qual eu fui eleito, né? Nós vamos renunciar às coisas erradas da nossa vida. Nós temos que renunciar a coisas que dividem a cidade. E temos que nos colocar à disposição de fazer o bem à cidade. O bem político que Zé Pezão pode fazer é esse. É colocando, sugerindo, perguntando e eu respondendo e trabalhando. Mas não o denuncismo por denuncismo. A denúncia pela denúncia. Porque Fabinho já sabe de todos os esgotos que estão estourando. Mas isso é agora, ou os esgotos vêm estourando há anos e anos nessa cidade? Há anos que eles estouram. E com a equipe que a gente tem, está correndo para dar conta de tampa de esgoto, né? 2.000, cadê? Foram 2.061 desobstruções. Com quantos homens, Fabinho, você tem lá? Para fazer isso é 10? 6 homens, esses caras são heróis. São os heróis que andam em bicicleta com os canos. Qual é aqui? É aqui, né? E vão correndo lá porque os esgotos são ruins. E não é culpa de Lourival Simões, não é culpa de Marquinhos. É a estrutura que foi feita lá atrás. E agora, peçamos a Deus que a Codevas, Pezão foi um dos primeiros que me avisou que tem lá um recurso federal que não veio nos anos anteriores, mas vai vir. Esse ano pode vir, pescador, 10, 12 milhões para reestruturar toda a rede de esgoto da cidade. 3 milhões, isso vai dar um alívio só para mim? Não. A minha casa, quando estoura, eu, meu pai, os vizinhos, vai lá, às vezes não chega, ele vai lá e resolve lá, às vezes chega, mas é assim. Quando o governo federal não corrigir essa situação, nós não temos 10 milhões nos cofres. Se tivéssemos aqui 20 milhões por ano do ICMS, programaríamos com recursos próprios e faríamos a obra, mas não temos isso. Mas creio, até o final do ano, a Codevas esteve aqui, Arthur, né, fez o levantamento, atualizou as planilhas, mandou para Brasília. Em julho vai ser a licitação em Brasília. Então, se o governo federal licitar e essa crise política não afetar esse dinheiro que está lá, esse dinheiro volta para a Codevas aqui em Petrolina, a empresa licitada de Brasília, do Rio ou São Paulo vem fazer a obra e antes do final do ano chega uma grande empresa para revitalizar e consertar toda a rede de esgoto da nossa cidade e de quebra todo o bairro Nova Esperança. Então é uma notícia de esperança, mas enquanto não tiver, adianta o vereador ou o líder da comunidade tirar uma foto, estourou aqui é a culpa do prefeito. Não resolve nada, que eu tenho 6 homens para fazer essas desobstruções. Aqui não contrata mais 10, porque eu não posso. Não tem dinheiro para contratar. Se tivesse 10 homens fazendo isso constantemente, assim que estourasse, na mesma hora teria alguém para consertar, mas não tem tantos homens assim. Então eu espero que a população entenda que Fabinho trabalha com o que ele pode fazer. Eu espero que a população entenda que Arthur, sobre as máquinas, meu querido vereador, elas começaram lá no projeto, aí uma delas quebrou, parou, as caixas não foram ser consertadas, né? E aí com essa chuva agora, a lâmina foi quebrada, foi comprada 2 lâminas, né? Já foram compradas 2 lâminas, elas voltam para consertar rapidamente o projeto da Colônia Salles, e após isso volta de novo para o comandante. É isso? Então só temos 2 padrões. Então as 2 que tem, quando não está ali, mas todas estão se mexendo, né? Ele passou 15 dias aí quebradas, né? Nós compramos as lâminas, elas estão funcionando hoje no projeto da Colônia Salles, e amanhã ou depois
depois deve voltar lá para concluir as estradas do Hippomandantes. Então as máquinas estão aí, vereador, né? Os tratores, pronto, os tratores, os dois melhores estão lá no Hippomandantes, né? Está lá tentando pagar as horas dos anos anteriores, né? E assim que pagarmos, nós terminamos agora no início de junho as horas devidas do ano passado. Já vamos começar, mas só venderemos horas realmente, vereador, só para trator. Né? O nosso trator esteira não está vendendo porque está quebrado. Não aumentou tanto, reajustou um pouquinho, porque R$70 de particular não é 110. Alguém me falou que era mais de 100, então reajustamos para 70 porque. Tá. Nós fizemos doutor Júlio, as pessoas que nos assessoram, fizemos uma média na região, colocando 70 horas, porque fica menos, não fica a metade, mas fica um pouco acima da metade, para que está dando para e ela funciona. Isso. Não vai parecer. Mas então, no momento de confligados, de combustível, de peças, e a gente estava no limite financeiro da prefeitura, a população pode pagar um pouquinho a mais do trator, já que a gente está nesse momento de dificuldades. Né? Onde é que não tem crise, vereador? Na agricultura aqui, até o senhor está em crise também, cadê na sua carteira? Mostra aí, a minha também. Está todo mundo na crise. Está todo mundo na crise, meu amigo. Na agricultura, onde é que não tem crise? Eu sei que lá é a nossa terra de produção. Eu queria ter 10 tratores, e não cobrar nada. Na época do Dr. Simões, cobrava alguma coisa? Cobrava no início, aqui um pouquinho, né? Quando o Dr. Simões comprou a frota de trator, era muito trator novo e quase nada que se pagava. Então, mas eu creio que foi necessário, viu, Zé? Foi necessário o reajuste das horas de trator, como também é necessário o reajuste do IPTU e todos os impostos, porque a população deseja um serviço melhor. Quem paga o serviço melhor? É o particular, o privado? Não, é o coletivo. Todos os serviços da cidade vão melhorar com impostos pagos. Então nós acreditamos que os reajustes, lamentavelmente, são necessários. Eu não queria aumentar, mas foi necessário. Nós vamos em frente, tá? Parque Vaquejada, vereador, entre ajeitar o Parque Vaquejada, que é um local de lazer, de esporte, e colocar mais concertos, mais materiais para os esgotos. Se você estivesse no meu lugar, eu só tenho 50 mil aqui, eu vou consertar as fossas de esgotos, ou eu vou dar uma ajeitada no Parque Vaquejada. Você no meu lugar, o que você faria? O que você está dando faria no meu lugar? Eu tenho 100 mil reais aqui. Eu vou comprar uma ambulância agora, em junho, ou eu vou gastar 100 mil no Parque Vaquejada. Então, eu sei que é importante a vaquejada, mas nesse momento, todos têm que entender que eu não posso reformar o Parque Vaquejada. Na minha campanha, eu juntei os vaqueiros e disse, olha, se depender de mim, tiver orçamento, nós vamos reformar aquele Parque Vaquejada do João Pernambuco, vai funcionar. Falei isso na campanha, não menti. Falei que se tivesse orçamento, nós íamos gastar com o Parque Vaquejada. Hoje não tem. Pode chamar os vaqueiros tudinho aí. Chame os vaqueiros, boiadeiros, que ama a vaquejada, e eu vou ter a mesma conversa. Está gravado, está escrito. Eu prometi que nós reformaríamos tendo orçamento, tendo condições. Hoje não temos, perdão, então a gente limpa, mantém o guarda municipal fazer lá. Agora o conserto muda, correto, já houve indicação de conserto, né? Pronto, Arthur, se vira nos 30, chame o seu grupo pedreiro, os dois serventes, compre tijolo, vamos consertar o muro para vaquejado. Acho que consertar o muro para impedir que haja vandalismo, aí é outra história. Aí é o feijão com arroz. Não podemos fazer um grande trabalho, o conserto do muro, corra com o Leme, corra com a sua equipe e conserte esse muro aí, né? Então, fica mais rapidinho, a gente vai agora partir aqui para as finalizações, por favor, galera. Na verdade, assim, a gente tem que, pelo menos, ter os prédios, pelo menos, fixos do seu lugar, com devidamente. Eu vejo o secretário como secretário, alguma pessoa do governo, chegar aqui e falar em relação ao parque, ao matador, mas tem que agir nessas coisas. Não pode ficar parado, né?
quando a gente fala por exemplo, do que está fazendo a Secretaria de Saúde, vai dar o planejamento, mas também tem que dizer o que está fazendo a partir do começo do ano até agora. Você viu a audiência da saúde? Não, isso aí eu não, estou dizendo um exemplo. Estou dizendo que, como exemplo. Né? O que vai acontecer, no caso de onde falou do Paraguai, que vai do Matador. O Matador tem que se cuidar que daqui a pouco feita. Então vai ter mais 50 pessoas passando necessidade naquele lugar, normal. Infelizmente, é a realidade que nós estamos passando. Né? Isso aí a gente tem que ter um cuidado com isso. O gestor tem que ter a preocupação por essa parte de dizer assim, rapaz, eu ajeitando o matador, eu vou conservar mais 50 famílias que estão dependendo do matador que não vai fechar. Eu acho que é por aí. Isso, nós conversamos já com o Ministério Público, respondemos as indagações, né? Nós temos uma licitação no ponto, né, querido, para fazer a prestação de contas lá, para a gente tentar resgatar não tem mais dinheiro, né? Mas aí no Matador tem uma licitação no ponto para concluir um box lá, é isso? Isso é o início de uma reforma, né? Claro que a gente está evitando ao máximo que as coisas que estão, né, desde os anos anteriores não impeçam o Matador de funcionar agora. Temos conversado com o promotor da cidade, com os órgãos que fiscalizam, para que a gente, nesses 6 meses, a gente possa regularizar desde fevereiro que a gente foi notificado. A gente está correndo contra o tempo para resolver a questão da reforma do mercado. Mas vamos em frente. A sua última indagação foi sobre médicos e cardiologistas. Pedro sabe, todos nós sabemos que no passado tivemos várias especialidades médicas, né, que não eram nossa responsabilidade, né, mas tínhamos condições. Hoje nós não temos como ter tantas especialidades, viu, vereador? E lamentamos muito, mas a obstetrícia que está agregando mais um médico agora, é isso? Você pode dar uma geral sobre isso, especialidades, Pedro, por favor? Ok. Então, como foi falado na audiência, que eu estava presente na audiência, no final da gestão de Lourival ainda, ele soube que tinha um médico com vínculo no estado, cardiologista, e que tinha interesse em transferir o vínculo para o município. Então o Lourival me passou o contato desse médico, imediatamente nós entramos em contato com ele. Ele está de licença, nesse momento ele está de licença, mas essa semana ainda Linda esteve em reunião com ele, e a partir de julho ele vai iniciar o vínculo, vai dar o vínculo dele para prestar o serviço de cardiologia aqui no município. Então a partir de julho nós teremos sim um médico cardiologista servido pelo Estado. Valeu sim. Então pessoal, depois dessas informações aqui que eu coloco para o vereador, eu queria ler a nota que eu publiquei ontem à noite, encerrando esse momento, mas desde já agradecendo e já pedindo a compreensão de todos que aqui estão, né, para enfrentarmos juntos esse momento difícil do país, do Estado e de tabela da nossa cidade. Então, eu quero colocar aqui essa carta aberta que está sendo colocada nos blogs, né? A Cid já replicou, o Alex, mas eu vou imprimir, vou panfletar em toda a cidade uma carta explicando o momento difícil, mas também apontando para que é possível contornar isso com trabalho, com os que estão ainda contratados e comissionados vão fazer o melhor possível. Os vereadores que estão aqui com repasse menor vão fazer o melhor possível, e todos nós. Quem é que torce contra a Petrolândia? Quem é que é tão ruim ao ponto de desejar o pior, contra o pior melhor? Só se alguém muito como é que diz? Sangue ruim, né? Acho que ninguém aqui é assim. Todos desejam o melhor para a Petrolândia. Então, dependendo da sua posição política, todos devem olhar para a Petrolândia e desejar o bem a ela. Então, eu escrevi essa nota, quero colocá-la nesse instante e dizer a todos que isso aqui deve ser conversado, dialogado. Eu vou, assim terminar com a guarda, vou continuar conversando com os vereadores para que as famílias em torno, né, da prefeitura, da Câmara, contratados e comissionados que não estão nesse momento, né, com a mesma motivação que eu de resolver o problema, mas estão abatidos, todos devem ajudar.
a ficar perto, a dividir a sua cesta básica, né, a fazer o melhor para que dias melhores venham e a gente possa ter a alegria de emprego na cidade. Um dia vai ter tanto emprego nessa cidade que as pessoas não vão depender de prefeitura. Vai ter tanto desenvolvimento que cargo comissionado é uma opção. Eu creio que isso um dia vai acontecer. Então eu me despeço já agradecendo aqui aos vereadores que vieram aqui me dar esse apoio nessa audiência pública, a todos que vieram de bom grado, Deus abençoe. A carta diz assim: carta aberta a todos os que moram e amam Petrolândia. Durante os últimos anos houve cortes nos repasses para todos os municípios do país. Com Petrolândia não foi diferente. Perdemos 70% do nosso ICMS, da geração de energia, que até então era a nossa maior receita. Hoje é o FPI. Até que esta receita retorne, terei que fazer cortes, ajustes, limitar as despesas para que no meio dessa tempestade que estamos passando, possamos fazer o que é possível. Determinei o afastamento de vários funcionários contratados e comissionados, cerca de 80. Se não houver uma acréscimo de receita rápida, talvez mais 50, nós temos que fazer isso nos próximos meses. Deus nos ajude. Alguns poderão perguntar: mas que mal fizeram? Respondo por todos eles: não fizeram absolutamente nada de errado. O grande problema é que não teremos como pagar os seus salários. Hoje temos dificuldade de manter o número de funcionários que precisamos para a saúde, para a educação, para a agricultura, limpeza, enfim, para que se preste um bom serviço à população. Infelizmente, já não temos mais condições de mantê-los, pois temos que reajustar a máquina pública para o momento atual. Não nego, pensei que seria mais fácil fazer. Hoje entendo a dificuldade dos gestores, não só os atuais, como também aqueles que já passaram por aqui e pelas outras cidades brasileiras nos últimos anos. Todos eles estão angustiados com o momento que passamos, com a grave crise política, moral, ética e econômica, onde a régua que está medindo um político em Brasília, a nossa capital, é a mesma que está medindo a todos. Isso não é justo. Tenho certeza que o desenvolvimento do nosso município será retomado. E estamos correndo contra o tempo para recuperarmos a receita perdida, causada por um fato que foi alheio à nossa vontade. O Congresso Nacional já corrigiu o erro ao aprovar uma lei proposta pelo senador Bezerra Coelho. Porém, a receita só retorna em 2019, parcialmente, com retomada em definitiva apenas em 2020. Espero que nesse meio tempo o município possa conseguir, através de uma ação que já tramita na Justiça Federal, o retorno imediato dos valores perdidos, que foram de 30 milhões entre 2015 e 2016. E agora em 2017 serão 20 milhões a menos. Tenho certeza que a garantia de que ao retomarmos a nossa receita, voltaremos a prestar um bom serviço e os nossos soldados ocuparão novamente os seus postos, voltando a contribuir na construção de uma Petrolândia melhor. Muita coisa precisa ser feita. Não sou eu e não pretendo ser perfeito. Longe de mim, porém alguém me disse outro dia: faça o que dá para fazer. E é isso que eu farei. Vencerei esses desafios, os desafios vindouros, pois sei que após essa tempestade virá a bonança e os bons ventos embalarão o futuro de Petrolândia novamente. Peço a todos que estão aqui, a todos que lerem ou ouvirem essa palavra, peço a todos compreensão, pois os desafios são enormes, porém tenho certeza que com os ajustes que estamos fazendo, conseguiremos vencer as adversidades. É hora de bater a poeira. O homem tem que ser humilde e pedir desculpas pelos seus erros. E aqui aproveito esse momento, e aproveito a toda a cidade e faço isso agora. A todos aqueles que por algum motivo se sentirem de alguma forma preteridos, do mesmo modo como é louvável aceitar o meu pedido e pedir desculpa. É hora de união e não de divisões. Precisaremos de todos os homens e mulheres
fiéis que querem o bem-estar da nossa cidade, concordando ou discordando de nós, independente do seu posicionamento político, encerro dizendo: todos queremos o melhor para Petrolândia, e o melhor está por vir. O Brasil voltará a crescer e a nossa cidade muito mais. Não perderemos a esperança. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.